Olá Angola, boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal, edição de fim de semana, sábado 22 de junho de 2024. Janete Mildia, boa noite. Boa noite, Edilson Garcia, e assim que nos acompanha igualmente. Boa noite, vamos conhecer os principais assuntos de hoje. Assim seguimos, seca no sul do país, situação na região dos Gambos, província da Huila, vai afetar 20 mil famílias. Ministério do Interior, operações no Ambo, apreendidas mais de 80 armas de fogo. Constatação, 2 semanas depois, chefe de Estado voltou a visitar o aeroporto do Dr. António Agostinho Neto. A nossa equipa acompanhou todos os passos. Reportagem da semana, famílias e valores. Reações sobre a quebra no meio social, vozes da experiência. Resumo dos principais assuntos noticiados ao longo da semana marcada por importantes aprovações em Conselho de Ministros. Atualidade internacional, desporto e a personalidade da semana mais lá para o final. Bem-vindo ao melhor da informação no Girassol Jornal. Que começa agora. Do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados de tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Vê a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Outra vez, Angola, boa noite. 2 semanas depois, o Presidente da República voltou a visitar o novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto. A jornada foi de constatação do andamento do processo que permitirá o início da operação de voos de passageiros ainda este ano. O Presidente da República, João Lourenço, demonstrou insatisfação com o progresso das condições preparatórias para o início dos voos de passageiros domésticos e internacionais originalmente planeados para novembro deste ano. Neste sábado, João Lourenço, acompanhado por membros do Executivo, visitou o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto 2 semanas depois da última visita, onde conduziu uma reunião com o Ministério dos Transportes e a construtora chinesa AVIC. Responsáveis pelo projeto, inspecionou os setores de infraestrutura a fim de revisar o estado atual e os próximos passos. Inaugurado em novembro do ano passado, o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto já opera voos de carga há alguns meses e está na etapa final de preparação para iniciar operações de voos de passageiros nacionais e internacionais, com a expectativa de atender 15 milhões de passageiros anualmente, quando estiver completamente operacional. Durante a visita, o presidente João Lourenço concentrou-se na avaliação dos sistemas essenciais para a eficiência e segurança do aeroporto, como embarque, desembarque, check-in, tapetes rolantes e tempo de espera de bagagens. O presidente está empenhado em garantir que todas as operações estejam plenamente funcionais e em conformidade com os padrões internacionais de qualidade e segurança. O novo aeroporto, em homenagem ao primeiro presidente de Angola, representa um avanço na modernização das infraestruturas de transporte no país, com o objetivo de impulsionar o crescimento econômico e fortalecer as conexões de Angola com o mundo. O combate cerrado ao crime organizado, ao tráfico de drogas e barões dos negócios ilícitos constam entre as prioridades do Ministério do Interior, que hoje celebra o seu 45º ano de existência. O ato central teve lugar aqui em Luanda e foi presidido pelo ministro Eugênio Laborinho, que referiu na ocasião que estão em curso planos operacionais que visam garantir com eficiência a ordem, tranquilidade e segurança da população. Comemorar os 45 anos no MININTE é acreditar no progresso e na mudança do nosso Ministério. 45 anos da polícia é uma festa para todos nós.
Sob o lema Mininte 45 anos, com a experiência do passado, reforcemos a unidade e o profissionalismo na garantia da ordem e segurança públicas, aconteceu no Instituto Superior de Ciências Policiais Osvaldo Serra Vandunem o ato central a marcar o 22 de junho, dia do Ministério do Interior. Uma cerimónia que foi marcada com a presença de várias entidades ligadas ao Ministério do Interior e também com a entrega de vários meios que vão trazer outra dinâmica às ações deste órgão. Um dos grandes problemas do Comando Provincial de Luanda, falando pelo Comando Provincial de Luanda, é o número irrisório de meios de apoio para o serviço de policiamento, sobretudo porque nós temos zonas bastante acidentadas, de difícil acesso, e estas viaturas que acabamos de ver e observar na experiência que foi feita são viaturas adequadas a todo terreno, quer para circular em territórios muito arenosos, territórios lamacentos e territórios ou seja, são viaturas que, ao meu ver, estão adaptadas para a realidade das nossas zonas suburbanas. Um ministério mais forte e resiliente, com uma aposta firme na valorização dos quadros e na igualdade do género, de modos a fazer face aos desafios do país. É assim que Eugênio Laburinho caracteriza o departamento ministerial que dirige na comemoração de mais um aniversário. Durante os últimos anos, tem sido notória a melhoria dos processos de valorização de quadros e do equilíbrio do género, designadamente com a promoção de efetivos que se encontram há muitos anos sem progressão na carreira, a nomeação de mulheres para o exercício de cargos de direção, comando e chefia, a premiação da experiência e reconhecimento do mérito de vários jovens, entre outras ações. De acordo com o ministro Eugênio Laburinho, apesar dos avanços alcançados ao longo dos anos, muito ainda há por se fazer. Apesar das conquistas alcançadas, temos de reconhecer que precisamos trabalhar muito mais para responder aos anseios dos cidadãos, envolvendo as igrejas, as autoridades tradicionais, as associações e outros atores sociais nos planos e programas de segurança pública. Na mesma senda, devemos reforçar a cooperação com os órgãos de Estado angolano para a redução do risco de desastres, sinistralidade rodoviária, criminalidade, a superlotação nos estabelecimentos penitenciários e combate à imigração ilegal. As celebrações dos 45 anos do Ministério do Interior acontecem com várias atividades em curso pelo país adentro. No Ambo, o dia foi marcado pela apresentação do balanço das recentes operações realizadas pela corporação. Mais de 80 armas de fogo foram recuperadas pelas autoridades. Em saudação ao 45º aniversário do Ministério do Interior, a segurança dos cidadãos continua na linha de prioridade. Homens e mulheres foram para o além, na ânsia de garantir a segurança pública. Outros pereceram, dadas as circunstâncias naturais da vida, mas sempre dando o melhor de si. Outros que fazem parte da transição geracional, ainda nos dias que correm, continuam a dar o melhor de si para passar o legado aos mais jovens integrantes deste organismo, e tudo vem fazendo para que haja tranquilidade e ordem pública na comunidade. Celebrações com cânticos que afirmam o juramento em servir a pátria marcaram o 22 de junho. No dia do Mininte, alguns efetivos homenageados pela determinação e disciplina manifestaram o seu regozijo. Queremos deixar a nossa mensagem à juventude que fica, que tanto dê a continuidade naquilo que é o trabalho árduo. Aos mais novos que ficam na corporação, sobretudo aqueles que estão expostos a enfrentamento policial, encorajamos que estão proibidos de sentirem medo
quando cumprem missões do Estado. Devem, acima de tudo, proteger-se. Significa o meu empenho, espírito de entrega naquela que são as nossas espinhosas e nobres missões. Ser efetivo da Polícia Nacional de Angola é ser servidor público. Atender os cidadãos e garantir a segurança pública de todos deve guiar cada agente. Apesar dos desafios e dificuldades enfrentados, o MININT obteve, fruto de um árduo trabalho, diversas conquistas, tornando-se uma referência nacional e internacional, constituindo-se igualmente num acérrimo e verdadeiro defensor dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, constitucionalmente consagrados. No primeiro trimestre de 2024, a cifra foi de 1.158 crimes. E no segundo trimestre, igualmente, deste ano, foram registrados 1.134 crimes, com uma média de 11 crimes dia. O SIC realizou 1.902 micro-operações, que resultaram no desmantelamento de 60 grupos de malfeitores implicados no cometimento de crimes diversos. Como resultado das ações envolvendo os operacionais dos órgãos executivos da nossa delegação, foram retirados das mãos dos malfeitores os seguintes meios: 84 armas de fogo de calibre diverso, 69 carregadores, 440 munições, 28 viaturas, 74 motorizadas de marcas e modelos distintos. A população da província reconhece a entrega dos efetivos do Ministério do Interior, apesar de um e outro constrangimento. Uma polícia que presta um serviço muito bom para o cidadão e tem uma franja que talvez pode ser mínima, mas ainda assim é muito sonante, que é aquela que nós não temos tanta confiança assim, tendo em conta aquilo que tem sido as más práticas de certos agentes, que não podemos deixar de ressaltar. A polícia tem vindo a mudar com o passar do tempo. Agora há patrulhas em todos os lugares. Janete, seguimos com matéria-crime. Agora, 12 cidadãos acusados de crimes de roubo e furto foram detidos no Lubango, província da Huila, pela Polícia Nacional. Que na sequência recuperou igualmente 5 motorizadas, uma arma de fogo, eletrodomésticos e outros bens. 12 homens suspeitos de roubos, furtos e tráfico de drogas foram detidos no Lubango nas últimas 72 horas pela Unidade de Reação e Patrulhamento da Polícia, URP. Segundo o comandante da URP, Guilherme Chipa, as autoridades apreenderam 5 motorizadas, uma arma de fogo, várias brancas e eletrodomésticos e também grandes quantidades de liamba. Desencadeamos operações aqui a nível da cidade do Lubango, que resultou na apreensão dos meios que vocês estão a ver aí atrás. Temos televisores, plasmas, temos botija de gás, liamba, cannabis, arma de fogo, as antenas, NLB. Bem, nessa altura falo em 12 detidos, embora que aqui estamos, só vemos 12. Os demais já foram encaminhados para o DIP. Aqui nesta operação que temos aqui, que estamos a ver aqui atrás de 40, foram de 72 horas, apenas de 72 horas. Este é o resultado, onde detivemos também estes 2 elementos que introduziam-se em residência para o furto de televisores e outros bens. Guilherme Chipa disse igualmente que o elevado número de furtos e roubos de motorizados na província preocupa a polícia, que vai continuar a combater estas práticas criminosas. A URP tem desencadeado operações também em motorizadas e vemos que de um tempo a esta parte a cidade do Lubango tem sido assolada no roubo de motorizadas. Esses roubos de motorizadas têm sido com recurso a armas de fogo. Nesse momento, para dizer que as operações sobre a motorizada vão continuar, porque os roubos cada vez mais continuam. A nossa intenção é a garantia do cidadão, tanto do mototaxista como o seu ocupante. Ainda no quadro das celebrações do 45º aniversário do Ministério do Interior, o Instituto Nacional de Sangue ganhou hoje novas bolsas de sangue. E foi na sequência de uma campanha de doação providenciada por efetivos do Ministério do Interior, na senda do aniversário.
16 anos depois, António da Conceição volta à hemoterapia do Hospital Josina Machel. O jovem, afeto ao Ministério do Interior, descreve a doação de sangue como uma ação altruísta. É um dever muito grande que me faz estar aqui e ter uma grande alegria saber que, de novo, irei cumprir com o dever que é chamado. Um ato de coragem cujo tempo varia entre 3 a 5 minutos e que salva milhões de pessoas no mundo. Foi a pensar nisso que, mais uma vez, Lissandro Amado e Renato João abraçaram a causa. Sinto que estou a fazer algo em prol da sociedade, estou a salvar, sei que vou salvar vida com o meu sangue. Gostaria de fazê-lo mais vezes, assim que for chamado ou convidado para doar sangue, então estou pronto. Não há nada melhor do que bem-vida. Então, para uma Angola saudável, então aconselho os colegas que não fazem parte hoje, que da próxima vez se fazem presente. Marcelino Kassanga, coordenador do Grupo Quicos, reiterou o compromisso de continuar a apoiar a unidade hospitalar. Estamos aqui, sempre que formos solicitados, atenderemos os pedidos da direção do hospital em doar sangue para salvar a vida de nossos irmãos angolanos. O Hospital Josina Machel realiza diariamente cerca de 10 transfusões de sangue. Grande parte das bolsas vão para os casos de anemia e traumas, segundo o diretor-geral Carlos Zeca. Nós temos acidentes, colisões de motorizados, acidentes de viação, que às vezes, em muitos casos, chegam no hospital com vários sangramentos. E também temos tido vários casos de anemia que acodem ao hospital e outras situações que necessitam sangue. Esta doação de sangue vai ajudar a resolver as situações do hospital. Neste fim de semana, até no fim do mês, estamos com um estoque bem reservado, no sentido de irmos acudindo a essas situações todas. A doação de sangue dos efetivos do Ministério do Interior enquadra-se no âmbito dos 45 anos da instituição. Doa sangue para a sua vida, hoje, amanhã e para sempre. Viva! Seca no sul do país. Olhamos agora para a situação na região dos Gambos, na província da Huila. É uma das mais afetadas. Cerca de 20 mil famílias correm o risco de ficar sem alimentos nos próximos 3 meses. 20 mil famílias do município dos Gambos podem ser afetadas pela falta de alimentos dentro de 2 a 3 meses. De acordo com o administrador municipal, Francisco Barros, o facto deve-se à fraca produção agrícola na zona oeste causada pela irregularidade das chuvas. Nós tivemos chuvas na época agrícola anterior, regular. Muitas famílias conseguiram colher alguns produtos, fundamentalmente cereais, uma sangue e uma sambala. Mas daqui a 2 meses vamos ter, portanto, a produção colhida já muito baixa e as populações, fundamentalmente da parte oeste do município, vão precisar do apoio da própria administração, do governo da província, que tem sido de facto uma constante. Nossa estimativa vai para 20 mil famílias nesta altura, porque o levantamento que temos estado a fazer na Taca, no Tongo-Tongo, no Chipeio, no Vitia Viva, estimamos cerca de 30% da população estimada do município estará afetada com a crise alimentar se não tivermos uma intervenção pontual. E para o combate à seca e aos seus efeitos, o administrador aponta a construção de barragens de retenção de água como solução para se incentivar a agricultura familiar. Nós pensamos que para ultrapassarmos estas dificuldades precisamos de investimento de grande escala, como por exemplo a construção de retenção de água das barragens, fundamentalmente para a parte oeste do município. Isto não se coloca muito à parte leste, porque aí a produção é quase satisfatória, tendo em conta as características que diferem de uma área a outra. Agora, números sobre o uso de drogas. Mais de 4 mil pessoas acorrem anualmente ao Centro de Reabilitação do Bengo em busca de tratamento. Estamos a falar de cidadãos com idades compreendidas entre os 15 e 65 anos. Os dados foram divulgados hoje durante uma marcha realizada pelo Instituto Nacional de Luta contra as Drogas.
O aumento de casos de cidadãos envolvidos no mundo das drogas constitui preocupação para as autoridades, numa altura em que cresce o número de usuários, entre os quais menores, uma realidade vivida no Centro de Reabilitação do Bengo. Nosso maior problema são as bebidas alcoólicas. A seguir vem outro tipo de drogas. Estamos a falar de liamba, estamos a falar de cocaína, mas a sua maioria são as bebidas alcoólicas. Nós temos cerca de 4 mil e tal por ano. Eles vão de 15 a 65 anos de idade. Mas nós prestamos ajuda técnica, às vezes médica ou medicamentosa, que ajuda também na recuperação de alguns jovens. Para a redução e desencorajamento dessas práticas, várias individualidades marcharam em algumas artérias do município de Kazenga sob o lema "Vamos salvar a nossa geração das drogas". Esta marcha visou justamente fazer a reflexão sobre a problemática que envolve o consumo excessivo de álcool e drogas na nossa juventude. Temos estado a perder muita juventude, infelizmente, por estarem a consumir de forma excessiva, abusiva, as substâncias psicotrópicas e que têm estado a criar situações constrangedoras para o próprio desenvolvimento das comunidades. O nível da delinquência infanto-juvenil e a delinquência juvenil está a aumentar muito no nosso país. Isso deixa-nos preocupados. A partir do INEFOP e do Conselho Nacional da Juventude e também do próprio governo angolano, nós estamos a conseguir fazer com que esses adolescentes jovens e mesmo chefes de família possam receber bolsa de estudos e também recebem bolsa de formação técnico-profissional ou de artes ofício e inserimos os mesmos na sociedade para que possam ter capacidade de sustentabilidade. O combate contra o consumo de drogas é um trabalho frequente, segundo a diretora do Instituto Nacional de Luta contra as Drogas. Neste momento nós temos 70 indivíduos internados. O paciente fica conosco de 6 a 1 ano. Podem imaginar os gastos que nós temos com os pacientes. Nós já, desde que o centro abriu, já temos recuperado cerca de 500 utentes. Estamos a falar de 2018 até os dias de hoje. Não tem sido um trabalho fácil, é uma luta constante, na medida em que, quando se trata de tratamento, temos que contar com as recaídas. As recaídas acontecem porque eles voltam para o mesmo ambiente onde saíram. Trabalhamos também na recuperação dos nossos utentes e na reinserção. Temos muitas parcerias com centros de formação, com algumas outras instituições empregadoras, para podermos encaminhar os nossos pacientes. Temos algum grau de sucesso, satisfaz-nos bastante para nós. Nem que for recuperar um paciente é muito importante. O registro de óbitos é baixo. Várias atividades estão a ser desenvolvidas em todo o país em alusão ao Dia Internacional de Combate às Drogas, a assinalar-se no próximo dia 26 de junho. Angola e Portugal. Perspectivas no relançamento da cooperação. Em destaque. Crianças de vários estratos sociais participaram hoje de mais uma edição do Recreio da Criança Feliz, numa gentileza do Governo Provincial de Luanda. O momento contou com a participação de crianças de vários estratos sociais e responsáveis do Governo de Luanda. Pula-pula, escorrega, trampolim e os lanches fizeram a alegria das crianças presentes no Recreio Feliz, que aconteceu na Baía de Luanda. Aos microfones da Rede Girassol, os pequenos Pedro Vieira e Leila não esconderam a felicidade e enalteceram a iniciativa do Governo da província de Luanda. Nós podemos correr, brincar, podemos fazer muita coisa. Joguei futebol, fui no trampolim, brinquei com a minha irmã pequena, comi hambúrguer. Muito obrigado por fazer essa festa, gostei muito. O que eu mais gostei da festa são os pulas-pulas, os balanços, porque eles são tão legais e divertidos. Muito obrigada por tudo isso, porque hoje é Dia das Crianças Africanas, então o governo fez muito bem de preparar isso para as crianças.
O recreio infantil é um momento que permite a interação entre as crianças. É a visão da mãe, Flávia Vieira. É uma iniciativa de louvar, visto que a criança é prioridade absoluta e ainda bem que está aberta ao público em geral. Assim, ajuda as nossas crianças a interagirem entre elas. A atividade enquadra-se nas festividades do Junho Criança. A diretora da Cultura da província de Luanda, Tatiana de Moraes Mbuta, explica o conceito. Procuramos tornar esta atividade pública, sem custos, para as crianças, todos aqueles pais que entenderem levar ou proporcionar um dia de recreio, um dia de animação. Esta é a forma que o governo da província de Luanda conseguiu proporcionar para as nossas crianças. A festa denominada Recreio da Criança Feliz aconteceu em simultâneo nos 9 municípios da capital do país, Luanda. Na terceira reportagem especial da série O Berço, as atenções estão hoje voltadas para a fuga à paternidade. A Isabel Kiela traz reflexões que se impõem para o caso difícil de mães que cuidam de filhos sem a presença da figura paterna. Alimento bom, sempre estava no cachorro. Gostaria de ser polícia, ou gostaria de ser da profissão. A fuga paternidade é a negação ou rejeição de assumir as suas responsabilidades paternais ou maternais em relação aos filhos nascidos. Trata-se de um problema que se vive em muitas partes do mundo, pelo que o nosso país não está isento. Só que me dói, eu sou o primeiro filho dele, ele me abandonou. Meu pai não quer tratar meu documento. Eu não gosto da vida que eu tenho. Gostarias de ter qual vida? Estudar para trabalhar, para sustentar na minha casa. Entre as principais formas de violência contra a criança, destacamos uma delas que nos dias que correm tem dominado os destaques dos jornais, a conhecida fuga à paternidade, que em Angola ganha contornos significativos. E não é normal que para sustentar os seus filhos tem que ser exigido por um tribunal. Tem que haver uma sentença de uma juíza para sustentar o seu próprio filho. Alguma coisa não está bem. Como é que um homem, um pai, que o filho é dele, mas tem que ser o tribunal a chamá-lo e a descontar do salário, porque ele não quer dar. Porque acha que não quer dar. Eu pergunto, mas quem vai sustentar o seu filho? São estas coisas que nós precisamos continuar a trabalhar com a sociedade, com as famílias, para cultivarmos nas famílias o amor, o diálogo, a compreensão, a amizade. E cada família olhe pelos seus membros e procure identificar os valores que contribuam para termos uma sociedade mais justa. Joana Antônio, nome fetício, é mãe e pai da sua filha há 9 anos. Ela conta que o parceiro decidiu abandoná-la logo ao nascer da sua menina. A situação é ainda mais preocupante porque se trata de uma criança com necessidades especiais. Depois de uma certa altura, ele não queria saber. Já mandamos notificação, mas deu uma vez 15 mil kwanzas, praticamente é nada. Vai fazer 2 anos desde que mandou mais 10 mil kwanzas. Não tem nenhuma ligação. Para ele, se falecer, tá bom. Nestes casos, não só sofrem os menores, mas também o detentor da guarda. Eu recebi crianças que foram deitadas fora pela própria progenitora. A polícia agarrou esta mãe com a ajuda de uma cadeia televisiva.
Pedimos a ela que ela pelo menos amamentasse a criança. A senhora ficou conosco 15 dias, mesmo assim fugiu de novo, abandonando de novo aquele bebê recém-nascido. Nós fomos obrigados a amamentar aquela criança, eu, a tia São, a tia Neide. A criança praticamente passou a nos ver como mãe, passou a chamar nós como mãe. E a criança hoje está com 3 anos de idade, pela graça e misericórdia de Deus. Recebemos também crianças que foram abandonadas dentro de uma casa, sozinha, pelo próprio progenitor e a própria progenitora. E até hoje nunca sequer procuraram um orfanato, ou aliás o centro de acolhimento, para dizer que não estamos aqui. Quer dizer, é uma fuga à paternidade, é uma irresponsabilidade tão grande. Não querem saber que esta criança depois vai crescer traumatizada. É com cada história que nós já trabalhamos como centro de acolhimento. As consequências para a vida de uma criança que se vê abandonada pelo pai podem igualmente ser devastadoras. Não é uma prática reprovável, como temos o caso daquela menina que foi deixada no lixo, por dias sobreviveu, mas depois tiveram que fazer uma construção da cara dela, porque os ratos roeram tudo, roeram as maminhas dela, roeram a vagina dela, porque a mãe, por situações do meio, lá está, a não responsabilização de parte de quem faz uma coisa, porque a mulher não engravida sozinha. Há famílias que criminalmente você fugir é como abandonar o teu pai, e ele não aceita, ele assume. Então, isto não é um fenômeno nosso. Nós é que queremos adaptar coisas que não estão bem na nossa fotografia. Porque angolano e africano que é, não nega a família. Quantas pessoas nós adotamos ao longo da nossa vida? Recorremos ao direito para perceber o que prevê a legislação angolana quanto à fuga à paternidade. Com o advento do novo Código Penal, passou a existir na nossa ordem jurídica o crime de abandono de assistência. E cometem este crime de abandono de assistência todos aqueles que, estando obrigados por uma decisão judicial ou por lei a garantir a subsistência de uma determinada pessoa, neste caso os menores, deixa de o fazer, está sujeito a uma pena de 3 a 2 anos de prisão ou pagamento de multa durante um período de 240 dias. O lugar da criança é no seio da família. Papai e mamãe, não fujam das vossas responsabilidades. Angola e Portugal, no próximo bloco, desenvolvimentos sobre as perspectivas no relançamento da cooperação bilateral. E ainda hoje, reportagem da semana, Famílias e Valores, reações sobre a quebra no meio social, vozes da experiência e reflexões sobre a importância da união no seio familiar. É depois do intervalo que é curto, não saia daí, é um até já. Renovados os votos de Boa Noite Angola, subiu para 14 o número de mortos no incêndio na Turquia. O resumo da atualidade internacional acontece a seguir com o desenvolvimento da Edna Firmino. Edna, boa noite. Olá, Janete. Olá, Dilson. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, Edna. E assim que nos acompanha, igualmente, boa noite. O número de mortos nos incêndios florestais que assolam Diyarbakir e Mardin, no sudeste da Turquia, subiu hoje para 14 e registrou ainda 44 feridos, 5 dos quais em estado crítico, segundo o Ministério da Saúde. O incêndio nas duas cidades mais afetadas começou às 22 horas locais de quinta-feira e espalhou-se rapidamente devido aos ventos fortes, informou o ministro do Interior turco. Outras notas internacionais, acompanhe.
23 pessoas morreram num ataque alegadamente perpetrado pelo Grupo Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo nos últimos dias, segundo as autoridades da República Democrática do Congo. Os moradores alegam que os membros do Codeco executaram assassinatos no território de Djougou. Os atacantes balearam e esfaquearam as vítimas, bem como levaram alguns dos seus pertences e incendiaram casas. A razão dos ataques não foi avançada. O exército em Ituri confirmou os ataques, que descreveu como inaceitáveis. A situação dos direitos humanos em Ituri se deteriorou desde o início do ano, à medida que o Codeco realiza mais ataques, segundo o Escritório Conjunto das Nações Unidas para os Direitos Humanos, num relatório publicado em março. 325 mortes de egípcios ocorridas ao longo das peregrinações à Meca durante o Hajj provocaram a sua suspensão imediata da licença de 16 empresas de turismo no país. Segundo as autoridades egípcias, as empresas de turismo visadas defraudaram e transferiram ilegalmente peregrinos, aos quais não prestaram qualquer serviço. Na sequência, o primeiro-ministro deu instruções para a retirada das licenças. Dados do Egito indicam que 50.752 peregrinos terão viajado regularmente para a Arábia Saudita durante a viagem a Meca, embora não se precise quantos o fizeram pelas vias legais. A peregrinação a Meca este ano ficou marcada pela morte de mais de 1.000 fiéis em consequência das altas temperaturas registradas. Depois do Egito, a Indonésia foi o país mais afetado. O governo de Cuba anunciou a sua decisão de participar da ação legal da África do Sul na Corte Internacional de Justiça sobre as ações de Israel na faixa de Gaza. A informação foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores cubano através de um comunicado no qual afirma que a medida principalmente para as atrocidades contra o povo palestiniano como resultado do uso desproporcional e indiscriminado da força por Israel. Além de Cuba, outros países como Espanha, Chile uniram-se à África do Sul, juntando-se ao processo iniciado contra Israel em 2023. Está contada a atualidade internacional. Janete Adilson, continuação do último jornal. Boa noite. Boa noite, Edna, até a próxima. Com certeza. Edna, boa noite, obrigado e volte sempre. Obrigada. Angola e Portugal projetam novas perspectivas de relançamento da cooperação bilateral. Estão previstas as assinaturas em breve de 17 novos acordos. A assinatura deve marcar a visita a Angola do primeiro-ministro português Luís Montenegro, que deve acontecer entre os dias 23 e 25 do próximo mês. Angola e Portugal estão em negociações para assinar 17 acordos bilaterais em diferentes áreas. Os acordos serão oficializados durante a visita do primeiro-ministro português ao país, marcada para 23 de julho. São acordos de vários domínios, que vão do domínio econômico, incluindo para questões que estamos aqui a abordar, que fazem com que, portanto, os outros aspectos que são da cooperação econômica sejam também alimentados, no caso da circulação entre nós, questões de segurança social e outras, bem como as questões de formação profissional, que foi uma das questões importantes também que abordamos com o Ministro. Há um domínio importante na cooperação nas infraestruturas, no desenvolvimento deste país, que é sem dúvida um país essencial hoje em dia, não apenas como ator africano e regional, mas como ator global. Evidentemente que há muitas áreas novas nas quais podemos melhorar muito o nosso relacionamento. Estou a pensar no turismo, estou a pensar na formação profissional, estou a pensar na saúde. Sobre a questão das indemnizações às ex-colónias portuguesas, Paulo Rangel esclareceu que houve um mal-entendido na mensagem e que Portugal está focado em corrigir erros do passado. Nunca esteve em causa, nem disse isso o Presidente Marcelo, uma questão de indemnizações. Isso nunca esteve em causa. Mas fala-se muitas vezes na questão das reparações. O que está em causa, como é evidente, é criar uma boa relação e sarar, curar as feridas da história, que elas existem sempre. Nas famílias também há muitas vezes feridas e é preciso promover o quê? A reconciliação. Tete António assegurou que o governo angolano tem honrado seus compromissos financeiros com as empresas portuguesas, o que tem aumentado o interesse de investidores de Portugal. Este é um dos fatores que também explica o interesse contínuo
portanto, do investimento estrangeiro e de empresas portuguesas no nosso território, através, portanto, do clima, não só do clima que se criou do ponto de vista do ambiente, mas também das responsabilidades que o governo angolano continua a assumir no que diz respeito aos atrasos, como descreveu o jornalista. O encontro entre os chefes da diplomacia de Angola e de Portugal serviu para avaliar o nível de cooperação entre os dois países, identificar novas áreas de colaboração e discutir questões nacionais, regionais e internacionais. Angola prepara-se para ter a sua primeira autoestrada. A previsão é que sejam 1.400 quilómetros de via, segundo as autoridades. A perspectiva com o investimento é de ligar o país ao sul com a Namíbia e ao norte com a República Democrática do Congo. A propósito, o ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação reuniu-se com vários grupos empresariais chineses. Angola está prestes a ter a sua primeira autoestrada projetada para conectar o país ao sul com a Namíbia e ao norte com a República Democrática do Congo. O ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação anunciou que a autoestrada terá cerca de 1.400 quilómetros de extensão, um projeto que vem complementar a rede de estradas em todo o país. Excelências, Angola possui uma rede de estradas de 79.300 quilómetros, dos quais 27.600 constituem estradas nacionais, tendo já sido asfaltados mais de 11.400, que representa 41% em relação à extensão total da rede de estradas nacionais. Possui ainda 51.700 quilómetros de estradas municipais, estando atualmente asfaltados mais de 15.100, que representa 29% em relação ao total de estradas municipais. A cooperação com a China tem sido importante para o desenvolvimento das infraestruturas em Angola, incluindo a construção de estradas, pontes e habitação, com destaque para a centralidade do Quilamba. A cooperação com a República Popular da China, que tem sido um dos principais parceiros estratégicos de Angola, financiando e construindo várias infraestruturas essenciais, como estradas, pontes, edifícios públicos, equipamentos sociais, habitação, portos, aeroportos, centrais elétricas e outras, destacando-se aqui, e no domínio da habitação, a centralidade do Quilamba, em Luanda, capital da República de Angola, só ela, dentro dos vários projetos de habitação social, comporta mais de 25.000 habitações. Atualmente, Angola possui uma extensa rede rodoviária com planos de reabilitação e expansão no âmbito do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027. Está em curso o primeiro dos 2 cruzeiros de pesquisa em Angola, com o objetivo de mapear a distribuição e avaliar a abundância de espécies no mar angolano. A investigação conta com o suporte de um navio norueguês, deve decorrer durante 26 dias e visa também estimular e aferir a biomassa da sardinha da África do Sul. O navio Dr. Fridtjof Nansen vai mapear a distribuição e avaliar a abundância de várias espécies consideradas de mar aberto, como as sardinelas, carapaus e a cavala, nas águas oceânicas angolanas. A investigação acontece durante 26 dias e visa também estimular e aferir a biomassa da sardinha da África do Sul e outras espécies que se movimentam diariamente na coluna de água. O segundo cruzeiro terá início no dia 18 de julho, com uma duração de 13 dias, cobrindo apenas a área em volta de Cabo Ledo. O cruzeiro é liderado pelo investigador Mike Tidman, do Instituto de Investigação Marinha da Noruega, e co-liderado pela investigadora angolana Filomena Vaz Velho, diretora do Instituto Nacional de Investigação Pesqueira. De acordo com uma nota de imprensa, os resultados da investigação e os dados da atividade de pesca servirão de base para o estabelecimento das medidas de gestão da pesca para o ano 2025, de formas a facilitar e promover uma possível exploração pesqueira sustentável e equilibrar
equilibrar o binômio entre a exploração e a conservação. O cruzeiro científico serve também para estudar os mecanismos da dinâmica de ovos e larvas de espécies pelágicas ou consideradas de mar aberto, pois essa área constitui-se num local de retenção dessas fases iniciais da vida das espécies no sistema tropical. Família e valores. Reportagem da semana. Reflexões em destaque. A Lima, organização feminina da UNITA, comemora os seus 52 anos de existência e anunciou que prepara o 5º Congresso, cuja data será anunciada em breve. Aqui em Luanda, o ato central das comemorações teve lugar no município do Kazenga e foi prestigiado pelo presidente do partido, Adalberto Costa Júnior. A organização feminina da UNITA Lima, Liga da Mulher Angolana, completou no passado dia 18 do mês em curso 52 anos de existência. As comemorações decorrem em todo o país. A presidente nacional da Lima, Helena Bonguela Abel, disse que as comemorações visam apresentar o trabalho que a organização tem feito com as mulheres em diversas áreas. Em Luanda temos estado o mais próximo possível com as mulheres, temos estado a escutar aquilo que são os seus problemas, temos estado a formar mulheres no quadro da costura, no quadro da culinária, um ensino em questões de finanças, e, portanto, para dizer, gestão de pequenos negócios e também encorajar as mulheres que obtenham o bilhete da identidade, documento que identifica realmente o ser angolano. E assim tem sido, sim, o dia a dia. Nós vermos, em todos os municípios de Luanda temos uma estrutura. O ato central das comemorações do 52º aniversário da Lima decorreu no município do Kazenga, em Luanda. O MPLA está em jornadas parlamentares que decorrem até ao dia 28 deste mês. São as segundas do grupo parlamentar que decorre sobre o lema Servir o povo, fazer crescer Angola. Um dos temas em destaque nestas jornadas tem a ver com a implementação das autarquias locais, segundo o primeiro secretário do grupo parlamentar do partido. A província do Bié foi escolhida para acolher pela primeira vez as jornadas parlamentares do MPLA. Logo, à chegada no aeroporto Joaquim Capango, os deputados foram recebidos pela massa militante da província, com cânticos característicos dos camaradas. Num pequeno ato de massas para a recepção dos parlamentares, o primeiro secretário provincial sublinhou a importância deste evento que acontece no coração de Angola. Penso que a vossa deslocação à província do Bié enquadra-se na solidariedade militante, em vir ao encontro das nossas preocupações e, em conjunto, tanto encontrarmos as melhores soluções. Obviamente, não é apenas o que é de bom que partilhamos. Assumimos diante dos deputados que ainda temos outros desafios que têm a ver com a realização do bem-estar da nossa população. Conseguimos alguns avanços, mas o percurso ainda é longo e com isto queremos pedir que cada deputado da bancada do MPLA, a partir deste momento, seja o embaixador da província do Bié, discutindo os nossos problemas, advogando soluções para que o nosso povo continue a confiar, tal como cantou muito bem a nossa obra. Escolhemos Bié, primeiro pelas razões que o camarada primeiro secretário já aqui se referiu. Conhecemos o corpo de Angola, mas não conhecíamos o coração. Quero dizer que é a primeira vez que o grupo parlamentar do MPLA realiza jornadas nesta província. E por isso dizia que nós não conhecíamos o coração. Mas hoje já sentimos o coração a bater. Hoje já somos mais fortes porque conseguimos captar a energia que este povo nos conseguiu transmitir durante essas 2 horas de estadia nessa província. As segundas jornadas parlamentares que vão decorrer sob o lema MPLA,
servir o povo e fazer Angola crescer, servirão para avaliar o progresso dos programas desenvolvidos na província do Bié. Nós vamos aqui no Bié, de forma concreta, agendamos essa atividade porque a partir do dia 26, portanto, nos dias 26 e 27, nós vamos aos municípios e a nossa ida aos municípios poderemos estabelecer um contacto direto com o nosso eleitorado. Estamos assim a dizer que este contacto com as bases será feito logo após a nossa deslocação aos municípios, que será feita a partir do dia 26. Descer as bases é a principal orientação do partido para este ano político. É isso que fará o grupo parlamentar durante o período que estiver na província do Bié. O camarada presidente João Lourenço, todos os dias, apela a isso. Apela ao nosso empenho e a nossa aproximação às massas. Temos que continuar a ir ter com as massas. Por essa razão, nós vamos visitar todos os municípios. Vamos ficar no Bié 2 dias e daí vamos partir 2 a trabalhar. Amanhã cá estaremos, vamos ter contato com a sociedade civil, porque nós somos representantes de todo o povo. E agora, a reportagem da semana, que tem mais uma vez a assinatura da Emília Pascoal, que propõe para hoje reflexões voltadas para os valores no seio da família. Como são os casos da união, laços fortes de irmandade e amizade, é a cumplicidade que aos poucos se perdem na convivência social. Ou seja, estamos a falar daqueles valores típicos que precisam ser resgatados. Eu quero que o Mano me veja. Eu estou com saudades do Mano. Eu queria ver o Mano. O Mano desde 2012, desde que até a Joana morreu. O Mano não nos procura. Eu estou com saudade dos meus irmãos. Quero união com a minha família. A família é a estrutura mais antiga da sociedade humana. Ela é o maior exemplo da união por laços de parentescos e afetos. Antigamente, ela era sagrada. Hoje, por vários motivos, algumas pessoas limitam o contacto ou se afastam dos parentes, até dos que eram mais próximos. É muito bom. A família está unida, a minha família é desunida. Não tem união. Um fim de semana gostaríamos de ver também a família, o irmão aqui em casa. Não temos como. Passa mês, entra meses, não recebemos visita em casa. Não temos irmão que procura. Se nós não vamos à casa dos irmãos, os irmãos também me procuram. Não tem união nenhuma. Às vezes família dos outros, às vezes fim de semana, aqui em casa não. Eu me pergunto o que é que se passa. Mesmo a orar, não estamos a ver o que é que se passa. E eu preciso ter união com meus irmãos, com a minha família. O padre Evaristo Necatela afirma que a falta de hierarquia está na base da desestruturação das famílias angolanas. Esta família hoje tornou-se uma família naturalmente desestruturada, primeiro por um fator social. Hoje estamos numa realidade onde primeiro não se respeita a figura do ancião. Que quando falamos do ancião, estamos a falar do avô, do soba e demais outros entes da própria família. Depois, hoje temos uma realidade muito interessante. O filho não chama o seu pai biológico de pai, trata-o pelo nome. Logo, já estamos totalmente desenquadrados. Depois, o filho pode confrontar o seu pai. Há quem diga que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas sim nos laços criados em família. Durante muitos anos, o vizinho era considerado como parte da família. Atualmente, esta realidade mudou. Poderias ter um óbito, problemas de doença, problemas financeiramente, carência de comida, era com o vizinho que a gente contava e sentia o apoio. Já atualmente não está a dar para nada, porque o próprio vizinho vai te fazer mal,
consegue ter inveja de ti, não consegue falar, conversar, se abrir para pedir uma ajuda e tudo mais, mas dentro de si ele está a se invocar. Para nós, o vizinho agora é alguém que a gente nem sequer pode deixar com nossos filhos, porque o vizinho consegue fazer mal à tua criança. No tempo de hoje, é que os vizinhos já não têm mais aquele amor com os vizinhos, não tem mais aquele afeto, tipo antes, você vai na casa do vizinho, está te faltar algo, vai lá no vizinho, o vizinho, olha, pode me emprestar um pouco de sal, o vizinho quer meter cara trancada, mesmo que tem, vai te falar, não tem sal aqui, não tem nada. Senão hoje em dia, ainda há comunidades que hoje o vizinho sim é considerado família. Mas hoje atualmente, cá em Luanda e algumas províncias, vê-se pouco nisso, principalmente nas áreas urbanas. O vizinho deixou de ser o nosso amigo, o nosso pai, a nossa mãe e passou a ser um adversário. E isto, na verdade, contribuiu também na desestruturação da própria família. E entramos na lógica de proibido proibir. Eu sei que o filho do meu vizinho é bandido, mas não posso dizer nada. Não posso ir chamar a consciência a mãe deste menino, porque senão esta mãe vem contra mim. Então, ficamos no silêncio. Esta lógica do proibido proibir está a desestruturar as famílias, está a desestruturar o país. O analista social Fênix Ukwakusima explica por que é necessário que as famílias se amem mais. A corrida frenética para bens de primeira necessidade faz com que muitos dos pais acabam por não dar assistência afetiva aos filhos, né? Justificando de que nós vamos à busca do pão. Porém, isso não pode transpor, essa responsabilidade de sentarmos e transmitirmos o conhecimento de afetividade, o filho sentir que há esse calor entre o pai, a mãe, os tios, não é que lhe estabeleça ou lhe ofereça segurança. É preciso que as famílias passem a se amar mais, passam a respeitar-se mais, passam a conhecer os valores que outrora os pais passaram para eles. Apesar dos rompimentos familiares, ainda existem aquelas onde o amor e a união estão presentes. E basta conversar com a dona Helena Ferreira, que nós entendemos porque a família é o seu bem mais precioso. Amo a minha família, a minha razão de viver e o meu oxigênio. Quando há eventos familiares, quando eu organizo, todos gostam de sentar à minha mesa por causa dos quitutes que eu preparo. Temos que ultrapassar os conflitos familiares. Se houver problema na família, não há estabilidade, não há felicidade, não há segurança. Tenho dito que a família é o porto seguro. E se o porto seguro estiver rompido, não há segurança. A família não precisa de ser perfeita. Ela precisa ser unida na base do diálogo e respeito. Este é o Girassol Jornal, edição de sábado. Mais à frente tem a personalidade da semana. Não perca no próximo bloco a figura que marca o quadro hoje. E ainda hoje o resumo dos principais assuntos noticiados ao longo da semana, que fica marcada pela audição da Ministra do Ensino Superior no Parlamento e por importantes aprovações em Conselho de Ministros. Voltamos a seguir ao intervalo. Não saia daí. Até já! Novamente, boa noite, Angola. Agora entramos para a página desportiva e o nosso colega escalado desta noite é o Anselmo Gaspar. Já cá está, Anselmo. Boa noite. Olá, Janete. Boa noite, Adilson. Boa noite, Anselmo. Vamos avançar. Cordiais saudações a si que nos acompanha. Dizer que o Petro de Luanda realizou neste sábado o último treino no Catetão antes da partida da final da Taça de Angola frente ao Bravos do Maqui. Acompanhe. Falta pouco para o rolar da bola na final da Taça de Angola e a equipa tricolor quer a todo custo terminar a época com a dobradinha. Neste sábado, em conferência de imprensa realizada no Catetão, o capitão do Petro, Tiago Azulão, manifestou o grande desejo de levantar a taça sem desrespeitar o adversário. A primeira coisa que eu gostaria de realçar é o respeito que temos pelo nosso próximo adversário nessa final da Taça de Angola. Que às vezes as pessoas acham que pelo fato de não estar o 1º de agosto, Sagrada, que foram equipas que ficaram mais em cima no girabola, que teoricamente o Petro já ganhou, que vai ser fácil.
e pelo contrário, o Bravos do Maquis sempre foi uma equipa muito difícil de enfrentar e agora ainda mais pelo fato de ser uma final e, como você falou bem, num relvado, num campo que não facilita o bom futebol. Então, queria realçar esse respeito que temos pelo Bravos e vamos fazer de tudo para, em mais uma final, a minha quarta final da Taça de Angola. Espero novamente levantar esse troféu junto com meus companheiros. Por sua vez, o treinador da equipa tricolor, Alexandre Santos, considerou que será um duelo difícil, tratando-se de uma partida decisiva e diferente dos outros dias que se defrontaram. É uma equipa que nunca desiste, é uma equipa que tem sempre algo a dizer dentro do jogo, nunca baixa os braços, mas esses registros estatísticos certamente assentam muito mais naquilo que são jogos do campeonato, se não quase todos, não é? É normal, nós jogamos, eu neste momento, nesta situação, jogámos 6 vezes para o campeonato, nunca nos apanhámos na taça, nunca nos defrontámos na taça. Jogos de taça são diferentes, ainda por cima, numa final. Uma final é diferente, uma final não pode até podia ter um registro completamente favorável ao Petra ou completamente favorável ao Bravos de Maquis, que uma final é sempre um momento diferente porque é só um jogo, é um jogo que define uma vitória de um título, é um jogo que define tudo. O duelo da final da Taça de Angola entre o Petro e o Bravos de Maquis será realizado neste domingo às 14 horas no Estádio das Mangueiras, na província da Lunda Sul. E seguimos dizer que Angola venceu 2 das 3 partidas no último dia de competição na Taça Davis, que acontece no Kikuchi Villas Club em Luanda. Com o resultado, a nossa seleção de ténis vai continuar no grupo 4 da zona africana. Caiu o pano sobre a Taça Davis que arrancou no último dia 19 na Academia de Tênis Kikuchi Villas Club aqui em Luanda. Angola teve 3 partidas pela frente diante da seleção do Ruanda. As 2 primeiras provas foram em individuais e a última coletiva. A primeira, o angolano Fernando André perdeu diante do ruandês Ernest Rabi Ambare por 2-0, um por 6-3 e outro por 6-4. A segunda partida do dia para a nossa seleção contou muito com a dedicação do jovem tenista Daniel Domingos para garantirmos a primeira vitória no dia de encerramento da Taça Davis. Daniel venceu o tenista do Ruanda por 2 sets sem resposta, 6-2 no primeiro e 6-2 no segundo set. Angola voltou a celebrar no duelo por equipas, com o placar a registrar igualmente 2-0 nos sets. Depois da festa dos adeptos, a secretária de Estado para o Desporto, Teresa Olundo, referiu que Angola vai tudo fazer para continuar a acolher mais provas de cariz internacional. E também felicitar a coragem que a Federação teve de candidatar-se a essa prova e prova disso nós estamos aqui hoje a festejar um evento mundial, de caráter mundial, e não é para qualquer país, não é para quem quer, para quem merece, e o facto de Angola merecer, temos de estar todos felizes e continuar a apostar na massificação para cada vez mais termos talentos, termos esse jogo de qualidade que acabamos agora de ver. O presidente da Federação Angolana de Tênis, Platini Mendes, fez um balanço positivo do evento que o país acolheu. Os 2 principais objetivos foram cumpridos. Um era termos uma boa organização para que eventos dessa magnitude voltem a acontecer no nosso país. Portanto, nós conseguimos ter esse objetivo alcançado. 2, conseguimos manter-nos no grupo, que esse era o objetivo desportivo, manter-nos no grupo 4 e, portanto, esse objetivo também foi devidamente alcançado. O grupo 4, como vocês sabem, é um grupo muito difícil, mas nós vamos continuar a trabalhar para que em 2025 consigamos também passar para o grupo 3. Senegal e Argélia terminaram a prova na primeira posição e, por conta disto, subiram ao grupo 3 da Taça Davis. Angola, país organizador, conservou a manutenção no grupo 4. Assim termina mais uma prova aqui em Angola. Essa prova de ténis que o país acolheu é Taça Davis. E por hoje é tudo sobre desporto no Girassol Jornal. Você já sabe que fazer bem faz bem. Janete e Adilson,
Bom fim de semana para vocês. Obrigada igualmente e até a próxima. Obrigado, Anselmo. A semana que termina hoje fica marcada pela audição na Assembleia Nacional da Ministra do Ensino Superior por acertos sobre a próxima edição da Bienal de Luanda, entre outros assuntos. Como as decisões importantes saídas da reunião da Comissão Econômica do Conselho de Ministros. Confira o resumo. O governo angolano deverá poupar este ano cerca de 15 milhões de euros na contratação de docentes estrangeiros. A poupança será feita na sequência do despacho presidencial número 79/24 de 28 de março. O Ministério do Ensino Superior refere que a presença de docentes de nacionalidade cubana, por exemplo, tem vindo a diminuir. Só em 2022 o país tinha 1.035 efetivos e os contratos assinados este ano foram de 620 docentes. Em audição parlamentar esta segunda-feira, a titular da pasta foi questionada sobre a valorização de quadros nacionais, tendo em conta o número de docentes angolanos formados no estrangeiro nos últimos anos. O número de professores estrangeiros no país, havendo necessidade ainda de preencher o quadro de pessoal das instituições de ensino superior, só se vai colmatar com mais ingresso de docentes angolanos por via do concurso público. O concurso que está a decorrer tem pouco mais de 800 vagas para docentes e, portanto, são as instituições que depois definem quais são as unidades orgânicas, quais são os cursos, mas com uma orientação do Executivo que é precisamente para aumentar a empregabilidade de quadros formados angolanos e para se reduzir a dependência de quadros expatriados. Aprovada a ordem do dia, os deputados começaram por discutir na generalidade a proposta de alteração da lei do passaporte angolano e o regime de saída e entrada dos cidadãos nacionais. O passaporte diplomático não pode substituir baixos salários, não pode substituir menos subsídios. O passaporte diplomático não é para isso. E, portanto, nós teremos que ter consciência, e aqui há vários colegas, todos têm acesso a todo tipo de informação, é só fazerem uma análise comparada com os outros países para saber quem usa passaporte diplomático. Na sequência, os deputados discutiram e aprovaram por unanimidade a proposta de lei dos crimes de vandalização de bens e serviços públicos. O debate ficou tenso e marcado por troca de acusações entre os dois principais partidos políticos. É na qualidade de medianeiro do processo de transição no Tchad que o presidente Tshisekedi enviou uma mensagem ao homólogo João Lourenço para informá-lo sobre a situação naquele país que no mês passado realizou eleições presidenciais. À l'occasion, nous avions présenté la situation à mi-parcours do processus ao Tchad. O Tchad esteve num processo de transição, mas que culminou com as eleições no mês de maio deste ano. Razão pela qual o presidente Tshisekedi mandou informação ao seu homólogo para dizer como que o processo de transição ocorreu naquele país. A SEAC, como sabem, perdeu o presidente Idriss Déby Itno no ano de 2021, razão pela qual o país havia entrado numa transição. De acordo com o comunicado final do encontro, o Executivo entende que, face ao atual estágio de desenvolvimento da economia nacional, caracterizada por visíveis desafios a nível de produção, distorções do mercado e falhas na cadeia de distribuição, a criação de um mecanismo institucional de acompanhamento dos preços de bens e serviços vai traduzir-se na descontinuidade gradual da regulação de preços a longo prazo. No domínio da agricultura, a Comissão Econômica apreciou um despacho presidencial que cria o Comitê de Sementes Geneticamente Modificadas, de forma a estabelecer um sistema nacional de biossegurança para estabelecer as normas e mecanismos de fiscalização para a autorização da importação, cultivo, trânsito e investigação.
Na reunião desta quinta-feira, o órgão colegial apreciou também um diploma que estabelece os princípios, as regras e os procedimentos a observar no processo de preparação e elaboração da proposta de lei que aprova o Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico 2025 e do quadro de despesa de médio prazo 2025-2027. Ramaphosa falava durante a cerimônia de tomada de posse que lhe confere poder para mais um mandato de 5 anos à frente dos destinos da África do Sul. Na sede do poder político, o estadista assumiu o compromisso de ser um presidente para todos os sul-africanos, defender a Constituição e proteger a democracia, visando a realização do sonho de uma vida melhor para todos. A cerimônia, que decorreu em Pretória, contou com a presença do presidente angolano João Lourenço, enquanto o presidente em exercício da SADC e outros convidados. Ramaphosa foi eleito com 283 votos na primeira sessão do Parlamento, com o apoio dos partidos da oposição Aliança Democrática e o Partido Livre Inkatha. Agora, a personalidade da semana, presença habitual ao sábado com o jornalista Bravo da Silva. A figura eleita para hoje é Eduardo Mondlane, político e académico moçambicano. Eduardo Chivambo Mondlane nasceu em Manjacaze, Gaza, Moçambique, a 20 de junho de 1920 e morreu em Dar es Salaam, Tanzânia, a 3 de fevereiro de 1969. Eduardo Mondlane, que viveu 48 anos, foi um dos fundadores e primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, organização que lutou pela independência de Moçambique sob o domínio colonial português. 3 de fevereiro, o dia da morte de Eduardo Mondlane, é celebrado em Moçambique como o Dia dos Heróis Moçambicanos. Filho de um chefe tradicional, Mondlane começou a estudar numa missão presbiteriana suíça. O carismático nacionalista moçambicano prosseguiu seus estudos em Lisboa, Portugal, onde conheceu outros estudantes que viriam a ser os líderes dos movimentos nacionalistas e anticoloniais de vários países africanos, como são os casos do guineense e cabo-verdiano Amílcar Cabral e o angolano Agostinho Neto. Eduardo Mondlane doutorou-se em Sociologia na Universidade Northwestern em Illinois, Estados Unidos da América. Mondlane trabalhou nas Nações Unidas no Departamento de Curadoria como investigador dos acontecimentos que levavam à independência dos países africanos e foi professor de História e Sociologia na Universidade de Syracuse, em Nova Iorque, Estados Unidos da América. A 25 de junho de 1962, na Tanzânia, Mondlane foi eleito o primeiro presidente da Frelimo. Mondlane concluiu que não seria possível conseguir a independência de Moçambique sem uma guerra de libertação, mas era necessário desenhar uma estratégia. Os primeiros guerrilheiros moçambicanos foram treinados na Argélia e entre eles estava Samora Machel, que o substituiu após a sua morte. Eduardo Mondlane deixou um livro, Lutar por Moçambique, que só foi publicado alguns meses depois da sua morte, onde detalha como funcionava o sistema colonial em Moçambique e o que seria necessário para desenvolver o país. Moçambique tornou-se independente a 25 de junho de 1975. Moçambique já é independente. Moçambique já é independente. E está assim terminada a edição de sábado do Girassol Jornal. As notícias voltam na segunda-feira, à mesma hora, 19h45. Mas atenção que ainda hoje, a seguir, tem biografia. Um bom motivo para permanecer aí. Boa noite. Angola, boa noite. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.